Êxodo capítulo 22, versículo 1 ao versículo 15. Prestar atenção porque, apesar desses textos serem antigos, mais de 3.000 anos, certo? Reflete muito o nosso direito moderno. E o que aqui está escrito, de certa forma, vale nos nossos dias de acordo com o direito atual, o direito moderno, de acordo com a nossa jurisprudência. As leis acerca da propriedade. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Vemos aqui o princípio da indenização. Se o ladrão for achado a minar, veja bem a classificação do indivíduo. Ladrão for achado a minar, e minar é roubar. Infelizmente no Brasil estão tentando inverter essa questão e não se pode nem chamar o indivíduo que rouba, que foi flagrado e confessou o que roubou, certo? O réu confessa, você não pode chamá-lo de ladrão, mas de senhor. Infelizmente está assim. Se o ladrão for achado a minar, a roubar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado de sangue. Ou seja, aqui nós vemos a questão da legítima defesa que também estão querendo tirar, né? Estão querendo excluir. Quem se defender de um ladrão, de qualquer criminoso, não será mais, pelo que estamos vendo, estamos caminhando para essa pessoa não ser inocentada, ser também culpada por ter ferido o seu agressor. Mas aqui o texto diz, não será culpado. Isso aqui foram leis dadas a Moisés no Monte Sinai, logo após que o povo ter saído da terra do Egito. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o sol tiver saído sobre ele, acho que aqui é um caso de flagrante. Se o mesmo conseguir fugir e aparecer com o seu advogado, que é o caso nos nossos dias. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, jumento, ovelha, pagará o dobro, pagará com juro, indenização. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. É o caso de pessoas que colocam seus animais para pastarem no campo de outras pessoas. Então, isto aqui é condenado no texto de Moisés, texto esse dado por Deus, certo? E enquanto isso, seu campo, seus pastos estão sendo poupados, seus animais estão devorando os pastos dos outros primeiro, né? Então, isso também vale para a nossa relação interpessoal, de humano para humano, de pessoas para pessoas, porque existem muitas pessoas que estão sempre dispostas a somente usufruir ou fluir das coisas dos outros e poupando as suas próprias coisas, seus próprios bens, seu próprio dinheiro, sempre estão dispostos sempre a tirar cada vez mais dos outros e poupando aquilo que é seu, guardando aquilo que é seu e somente usufruindo daquilo que é do outro. Isso também vale aqui neste texto. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar a meda de trigo, a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Sempre acontece muitos casos de incêndio, principalmente no verão. E se
por acaso você deixou um fogo aceso, jogou brasa, jogou alguma coisa em determinado lugar, em determinada área, principalmente onde há mato seco, e daí surgiu, originou um grande incêndio, você será o responsável. Tenha sido um caso certo, acidental ou proposital, certo? Quem causou será sempre o responsável. Isto está aqui no texto. Veja como esse texto parece muito moderno. Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão nos bens do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre veste, sobre toda coisa perdida de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes, o pagará em dobro ao seu próximo. Seja aqui, mais uma vez, um caso de indenização, certo? Observai, pagará o dobro, 100%, certo? Mesmo porque, imagina aí, um caso em que tem-se dinheiro envolvido na mão de alguém. E essa pessoa fica com esse dinheiro e usa, e aplica, faz investimentos, e mais tarde quer devolver apenas aquele valor que ficou sob a sua guarda, depois de ele ter lucrado muito, certo, com aquele valor que estava em suas mãos. Então, esse é um texto também muito moderno, certo? Pagará ao próximo o dobro daquilo que estava sobre sua guarda. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, e morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o venda, então haverá juramento do Senhor entre ambos, porque o juramento em nome de Deus era muito importante, e ninguém ousava mentir tomando o nome de Deus por juramento, certo? Então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda, ou seja, nos bens do seu próximo, e seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Mas se lhe for furtado, pagará ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á. Dilacerado, ou seja, algum animal feroz, alguma fera dilacerou o animal que estava sobre a sua guarda, o boi ou a ovelha ou a vaca, ou mesmo o jumento, trá-lo-á em testemunho disso, ou seja, trará o animal perante os juízes, para comprovar que realmente foi dilacerado, alguma fera do campo o dilacerou, e não pagará o dilacerado. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Veja como parece moderno isso aqui. Pessoas que tomam as coisas emprestadas e depois devolvem quebradas, isso quando devolvem, certo? Muitas vezes nem diz que está quebrada. Veja um texto desse antigo, 3.000 anos. Veja o quão moderno é. E aí nós entendemos que o ser humano nessas questões não mudou nada e continuam agindo da mesma maneira. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel. Ok? Então, valeu, tchau, tchau, muito obrigado, bye, bye.